Saudações, pessoal. Tudo certo? Tudo bem por aí? Espero que sim. Vamos lá. Hoje nós iremos ver um requisito que já não é mais intrínseco, né? Requisito intrínseco do recurso. Nós estamos falando a partir de agora de requisitos extrínsecos dos recursos. Nós já falamos sobre isso um tempo atrás. E que requisito é esse? É o requisito chamado de tempestividade. Ou seja, a lei, ela determina um prazo que o recurso tem que ser interposto. Não interposto o recurso naquele prazo, acontece um fenômeno do processo civil conhecido por vocês como preclusão. Nós iremos ver que essa é a regra e nós temos algumas exceções um pouco mais adiante, nós iremos ver ainda nesse nosso vídeo de hoje. Vamos lá então. Para que serve esse requisito de tempestividade? Ou seja, o recurso, além de ele ser cabível, além da parte tem que ser legítima para poder interpor o recurso, e além dela ter que ter interesse para interpor aquele recurso, ela tem que fazer isso dentro de um prazo. Você já deve estar pensando assim, puxa vida, recorrer é um negócio que é técnico. O processo civil, ele é técnico. Você precisa conhecer a técnica do processo civil para poder conduzir bem um processo, seja como juiz, seja como advogado. Então, a lei vai dizer o seguinte: para recorrer, a parte tem que interpor recurso dentro de um prazo, assinado onde? No regimento interno do tribunal? Não, na lei. Lembre-se que processo civil é uma matéria que deve ser disciplinada em lei, em uma lei federal, e não pode ser uma lei estadual, nem municipal, nem distrital, tá bom? Então, para que serve? Por que nós criamos esse requisito recursal chamado de tempestividade? Nós criamos isso porque tem um valor fundamental para o direito chamado de segurança jurídica. Segurança jurídica significa dizer que, uma vez fixado um prazo, uma vez dito que a parte tem um prazo para poder se manifestar, se ela não se manifesta, aquilo não se pode mais ser modificado. O processo, como você já conhece lá na teoria geral do processo, é um andamento, é um processo concatenado de atos que serve para a ação andar para frente e nunca andar para trás. Por isso nós criamos as fórmulas de preclusão. Então, por que existe o requisito de tempestividade? É em razão ou em homenagem, em obséquio, à segurança jurídica. Uma vez praticado o ato, se a parte não se manifesta ou se não se demonstra contrariedade àquele ato, nós vamos seguir para o próximo passo do processo e nunca retroceder, tá? Então, a tempestividade, além da segurança jurídica, ela serve para impedir que as demandas se perpetuem eternamente. O processo começa no ano 2020 e vai acabar em 2120. Não é possível isso em razão dessas regras de preclusão, tá? Então, vamos lá. A regra básica, para você saber tempestividade, você tem que ler o artigo 1003. Nós vamos ler aqui agora juntos. Diz lá: o prazo para a interposição do recurso conta-se da data em que os advogados, a sociedade de advogados, a advocacia, a defensoria pública, a defensoria pública ou MP, são intimados da decisão. Nós iremos ver como é que se conta, qual é o início do prazo, que é uma coisa, e uma outra coisa diferente, que é a contagem do prazo. São duas coisas diferentes que você nunca na vida estudantil e muito menos na vida profissional pode errar, tá? O início do prazo e a contagem do prazo. São duas coisas diferentes. Então, o artigo 1003 diz o seguinte: olha, uma vez dado ciência inequívoca do conteúdo, do teor da decisão para o advogado privado, advogado público, Ministério Público, Defensoria Pública ou a parte no juizado, dado ciência para a parte interessada, a parte tem um prazo para recorrer. Não recorreu, preclusão na certa. Artigo 1003, parágrafo 1º. Os sujeitos previstos no caput considerar-se-ão intimados em audiência quando nessa for proferida a decisão. Nós iremos falar mais do início do prazo quando formos ler um pouco adiante outro dispositivo do Código de Processo Civil, tá? Parágrafo 3º. No prazo para a interposição do recurso, a petição será protocolada em cartório, ou conforme as normas de organização judiciária, ressalvado o disposto em regra especial. Para você, quando a gente falou de distribuição do processo, a gente viu que existe a distribuição, existe o protocolo e a distribuição. E eu dei muita ênfase em sala de aula, dizendo o seguinte: olha, o protocolo é uma coisa que o advogado não pode nunca prescindir.
no processo físico, ok, mas quando ele protocola a petição no PJE e o PJE demonstra alguma instabilidade, alguma insegurança no advogado, ele tem que se certificar de que a petição foi protocolada. Por quê? Porque o protocolo é o que vai determinar se a manifestação do advogado foi em tempo hábil, no tempo adequado, ou se extrapolou o prazo. Então, protocolo é algo do qual você nunca, enquanto advogado, pode abrir mão. Tá? Por quê? Porque é a partir do protocolo que você conta, até a data do protocolo que você conta o prazo recursal para saber se a manifestação é tempestiva ou não. Parágrafo 4º. Aqui é a exceção ao protocolo em juízo. Para aferição da tempestividade do recurso remetido pelo correio, será considerada como data de interposição a data de postagem. Postagem. Isso aqui é muito importante, por quê? Porque existia, na verdade, um enunciado de súmula do STJ, estou procurando aqui, 216, enunciado número 216 da súmula do STJ, que diz o seguinte: a tempestade do recurso interposto no STJ é aferida pelo registro do protocolo na secretaria e não pela data de entrega na agência de correio. O que o novo CPC, o CPC 2015, fez foi revogar o enunciado número 216 da súmula do STJ. Lá na súmula, o enunciado dizia: para saber se o recurso é tempestivo ou não, eu tenho que ver o dia que chegou ao STJ, que foi protocolado no STJ, e não a data que você protocolou no correio. Agora o CPC está dizendo o seguinte: não é a data de chegada no tribunal, seja ele qual for, é a data da postagem no correio, tá bom? 1003, parágrafo 4º. Parágrafo 5º fala do prazo. Excetuados os embargos de declaração, o prazo para interpor os recursos e para responder-lhes é de 15 dias. Vamos lá no 1023, só para você ler em conjunto com esse artigo aqui, parágrafo 5º. Diz lá o 1023, os embargos serão opostos no prazo de 5 dias, em petição dirigida ao juiz com indicação do erro, obscuridade, contradição, omissão, e não se sujeitam a preparo. Então, o prazo para oposição de embargo de declaração são 5 dias. O prazo para interposição de todos os outros recursos é de 15 dias. Qual o recado que o CPC deu para a gente aqui? Ele falou o seguinte: olha, vamos unificar os prazos. Ele só deixou de lado os embargos. De novo, os embargos são sempre deixados de lado. Acho que vocês vão ficar ansiosos pela aula dos embargos de declaração. Prazo diferente, nomenclatura diferente, requisitos diferentes, embargos são recursos diferentes, a começar pelo prazo recursal, 5 dias. Todos os outros recursos, 15 dias. Como é que era antes? Nós tínhamos 3 prazos, basicamente. Apelação e outros, 15 dias. Agravo de instrumento, 10 dias. Embargo, 5 dias. O que o CPC fez? Pegou o prazo do agravo e juntou com a apelação. 15 dias. Todos os recursos, prazo recursal, 15 dias. Prazo para responder, 15 dias. Por que 15 dias? Porque o direito de agir, ele tem que ser exercido o mesmo prazo do direito de responder, tá bom? Paridade de armas, prazo recursal, prazo para recorrer do recurso, 15 dias. Exceto embargo de declaração, que são 5 dias. Ou seja, o CPC unificou os prazos recursais. Deixou de fora, novamente, o CPC, os embargos de declaração. Parágrafo 6º. O recorrente comprovará a ocorrência de feriado local no ato de interposição do recurso. Por que, gente, isso? A gente tem a ideia de que, pelo menos aqui em Brasília, né, que é onde eu particularmente moro, a ideia de que é tudo muito próximo, né? Uma cidade satélite mais próxima, mais distante de Braslândia, Planaltina e etc. E aqui no DF nós temos a peculiaridade de não termos municípios. A Constituição veda a divisão do DF em municípios. Logo, não pode haver feriado municipal aqui no DF. Entretanto, se você pega um estado grande, né, Amazonas, Goiás, Bahia, se houver um feriado local, a parte tem que demonstrar a existência desse feriado local no recurso, sob pena de não reconhecimento do recurso. Sempre lembrando a regra do 932, parágrafo único, que diz respeito ao princípio da primazia do mérito, em que, se o juiz, se o relator constatar algum fato que seja impeditivo do direito de recorrer, ele manda a parte demonstrar que o recurso é cabível, que o recurso é tempestivo, tá? Sempre com essa ressalva. Então, o 1003, parágrafo 6º, diz que o recorrente tem que demonstrar a ocorrência de feriado local no ato da interposição dos recursos, tá bom? Então, o artigo 1003, ele é um artigo importante
para a gente compreender os prazos para recurso. Vamos agora falar de uma regra importantíssima da tempestividade, regra importantíssima do recurso e que gera a preclusão. Vamos lá. Leia o artigo 223 junto comigo aqui. Eu vou ler aqui para vocês. 223. Diz lá: decorrido o prazo, extingue-se o direito de praticar ou de emendar o ato processual, independentemente da declaração judicial, ficando assegurado, porém, à parte provar que não o realizou por justa causa. Vamos lá. O nome disso é preclusão temporal. Você tem algumas espécies de preclusão. Nós vamos falar aqui de uma especial chamada preclusão temporal, ou seja, a lei, e somente a lei, eu vou ressaltar, dá para a parte um prazo que ela tem que praticar um ato. Se a parte não pratica o ato no prazo que a lei assinar, aquela questão está preclusa. Não se discute mais aquilo naquele processo. Tá claro isso? Vamos lá. Regra. Uma vez não interposto recurso no prazo que a lei assinar, está preclusa a decisão ou a sentença faz coisa julgada. São fórmulas de preclusão, tá bom? Palavrinhas importantes para você guardar no seu coração. Esse prazo previsto em lei é um prazo próprio, ou seja, o juiz ele tem um prazo, por exemplo, para despachar o processo em 5 dias. Mas se o juiz não despacha em 5 dias, o que acontece com ele? Nada. Por quê? Porque o prazo processual para o magistrado é um prazo impróprio. O prazo para a parte é um prazo próprio. Se ele não exerce o direito de recorrer naquele prazo, preclui a decisão. Outra coisa, também conhecido como prazo peremptório. Ele faz morrer o direito que a parte tinha para praticar aquele ato. Ou seja, o prazo recursal não é suscetível, não é possível que haja uma dilação convencional pelas partes, tá bom? É a regra da preclusão temporal. O Código de Processo Civil, de 2015, ele autoriza uma calendarização processual. Qual o recado que você percebeu para a gente? Ele falou o seguinte, olha, a regra é que as partes participem da elaboração da decisão. Então, o CPC dá uma ênfase muito grande à conciliação, à mediação, como fatores importantes e como equivalentes jurisdicionais, ok? Então, a regra é fazer acordo, potencializar, empoderar as partes para que elas auxiliem na construção da solução. Essa é a regra do CPC, a regra da conciliação. As partes podem chegar a acordos. Entretanto, essa conciliação que fundamenta o Código de Processo Civil não pode ser usada para dilatar, minorar prazos recursais, tá bom? Por quê? Porque são prazos próprios, peremptórios e insuscetíveis de negociação em relação às partes. Outra coisa importante, como a tempestividade é peremptória, ela é um prazo próprio, a tempestividade é considerada como matéria de ordem pública. Vamos lá ver o artigo 485, parágrafo 3º, 485, quando diz que o juiz pode analisar essas coisas sem que as partes se insurjam, ou mesmo que as partes não falem nada, o juiz pode, ele tem autorização para tratar do tema. Diz o 485, inciso 4º. O juiz não resolverá o mérito quando, quarto, verificar a ausência de pressupostos de constituição e de desenvolvimento válido e regular do processo. Ora, se a parte interpõe o recurso fora do prazo, está configurada aqui uma ausência de um pressuposto de constituição e desenvolvimento válido e regular do recurso. E aí, lá no parágrafo 3º, diz assim, o juiz conhecerá de ofício da matéria constante do inciso 4º, em qualquer tempo e grau de jurisdição, enquanto não ocorrer o trânsito em julgado. Obviamente que se transitar em julgado, não se ressuscita esses cadáveres que vão se formando no meio do processo. Mas enquanto não transitar em julgado, mesmo que a outra parte não note que o recurso foi interposto intempestivamente, o relator pode verificar isso de ofício, tá bom? Vamos lá.
Tem exceções a essa preclusão? Tem exceções. Tudo no direito tem exceção. Vamos então às exceções. Vamos lá. É possível, por exemplo, que a parte renuncie ao direito de recorrer. Vamos ver lá o artigo 999. 999. Diz o seguinte, o artigo: a renúncia ao direito de recorrer independe de aceitação da outra parte. Ora, para uma sentença transitar em julgado, você sabe que demoram pelo menos 15 dias. O juiz profere a sentença, o que o juiz tem que fazer? Publica a sentença em um advogado. Ele tem que esperar 15 dias, e são dias úteis, nós iremos ver mais a seguir, tem que esperar 15 dias para carimbar o processo e dizer assim, olha, contra essa sentença não cabe mais nenhum recurso, certo? 15 dias. Entretanto, a parte pode abreviar esse prazo previsto em lei. Como é que ele faz essa abreviação? Renuncia ao prazo recursal. Muitas vezes, quando as partes fazem acordo no processo, depois da sentença, normalmente acontece em segundo grau, né? Porque a parte tem ainda a chance de reverter a decisão em segundo grau. Quando o tribunal mantém a sentença de primeiro grau, dizendo assim, ó, você não tem direito, então para resolver logo a parada, as partes podem entrar em acordo para resolver, pagar, eventualmente pedir parcelamento, e a parte inclusive pede renúncia do prazo recursal. Então, nesse caso, é uma exceção a essa espera de 15 dias. Você pode diminuir esse prazo, desde que você esteja diante de direitos disponíveis e as pessoas sejam maiores e capazes, tá bom? Artigo 999. Outra exceção a esse prazo recursal. Pode haver, eventualmente ou excepcionalmente, suspensão ou interrupção do prazo previsto em lei. Vamos ver quais são esses casos. Vai lá no artigo 220. O artigo 220, ele trata das férias. O CPC deu férias para os advogados. Diz lá o 220. Suspendem-se o curso do prazo processual nos dias compreendidos entre 20 de dezembro e 20 de janeiro, inclusive. Ou seja, durante esse período não são computados prazos para recorrer. Se uma sentença é proferida no dia 19 de dezembro, o prazo recursal, e o advogado é intimado, o prazo recursal só volta a correr lá em janeiro. Por quê? Porque o prazo fica suspenso nesse período de férias forenses. Tá bom? Outra causa, modificação do prazo recursal, é quando a outra parte causa obstáculo ao direito da outra parte recorrer. Artigo 221, diz assim, ó, suspende-se o curso do prazo por obstáculo criado em detrimento da parte ou ocorrendo qualquer das hipóteses do artigo 313, devendo o prazo ser restituído pelo tempo igual ao que faltava para a sua complementação. Então, quando nós tínhamos processos físicos, eu juro que num breve futuro vou ter que gravar uma aula abandonando de forma definitiva o processo físico. Mas pode ser que eu seja assistido por alguém que não seja de Brasília e que note que tem processos físicos em curso. Então, nesses casos de processo físico, o que acontecia muito era o advogado pegar o processo em carga, ou seja, ele assina um papelzinho na vara, dizendo que ele está levando o processo para casa, para o escritório, pega o processo em carga. E o advogado nunca devolveu o processo. Então, ele interpôs. Às vezes ele protocolava o recurso, publicava a outra parte, e aí o próprio advogado que recorreu pegava o processo em carga e levava para o escritório. E o prazo da outra parte correndo lá. Ora, se o advogado da parte adversa cria obstáculo para a manifestação da outra parte, esse prazo não pode ser contado. O que acontece? O juiz vai mandar devolver o processo, inclusive, muito comum isso, gente, ele determina a expedição de mandado de busca e apreensão dos autos no escritório do advogado, devolve o processo para a vara e publica de novo para que o advogado da outra parte possa interpor recurso ou fazer o que ele entender devido. Então, no caso de obstáculos impostos pela parte contrária, o prazo também pode ser suspenso e restituído. Artigo 1004, outra regra importante para a gente entender a ideia dos prazos recursais. Se, durante o prazo para interposição do recurso, sobrevier, ou seja, acontecer o falecimento da parte ou de seu advogado, atenção aqui, no CPC antigo não tinha essa regra dupla, tá bom? Agora se a parte do processo falece ou o advogado da parte falece, o processo
o prazo também vai ser suspenso. Atenção, imagina uma situação, eu só tenho um advogado, o meu advogado morre no curso do processo, o juiz profere a sentença hoje, amanhã meu advogado morre. Então, o prazo para eu recorrer fica suspenso, até que eu constitua novo advogado, novo causídico. Agora, eu tenho 15 advogados no processo cadastrado, morre um. Você acha que meu prazo vai ser suspenso? Obviamente que não, tá bom? Porque os outros 14 podem elaborar o recurso mesmo que estejam enlutados, tá bom? Então, 1004. Se durante o prazo para a interposição do recurso sobrevier falecimento da parte ou do seu advogado, ou ocorrer motivo de força maior que suspenda o curso do processo, será tal prazo restituído em proveito da parte ou herdeiro ou do sucessor, contra quem começará a correr novamente o prazo depois da intimação, ou seja, devolve, restitui tudo, interrompe, não suspende aqui, entenderam? Então, o advogado morreu no 5º dia do prazo recursal, faltavam 10 dias, aí eu demonstro que o advogado faleceu, e aí, gente, mesmo depois do prazo recursal, então, 15 dias, eu não sei que o advogado morreu, depois de 15 dias eu recebo uma intimação, eu falo, olha, peraí, meu advogado morreu no 14º dia, faltava um dia para recorrer, então. O que acontece? O juiz, então, revoga o que havia sido feito posteriormente e devolve o prazo integralmente. Devolve os 15 dias e não um dia que estava faltando, tá bom? Sim, uma coisa que eu lembrei aqui é que muitas vezes o PJE fica instável. Mesmo sendo processo eletrônico, a instabilidade do PJE autoriza também a suspensão do prazo. Diz várias vezes, quando eu abro o PJE para poder minutar as decisões aqui, eu sempre vejo assim, ó, prazo suspenso no dia tal, em razão da instabilidade no sistema do PJE, tá bom? Então, isso acontece também. Então, suspensão e interrupção, ok, férias forenses, 1004. Interrupção do prazo. Vamos lá no artigo 1026, para a gente entender essa interrupção do prazo. Diferentemente de suspensão, suspensão tem 10 dias, suspendeu no 11º dia, suspendeu, aí demorou, sei lá, um mês. Quando volta a correr o prazo, não volta do zero, volta a partir do 11º dia. Por quê? Porque já tinham transcorrido 10 dias antes da suspensão. Nós vamos falar agora de interrupção de prazo. Interrupção passaram 3 dias. Ocorreu um motivo de interrupção, quando volta a correr o prazo, não volta contando os 3 dias, não, volta do zero. Zero prazo, começa um prazo novo para a pessoa falar no processo. Quando é que isso acontece? 1026. Diz lá, os embargos de declaração não possuem efeito suspensivo. Atenção para essa aula dos efeitos dos recursos, que é uma aula muito interessante. Não possuem efeito suspensivo e interrompem o prazo para interposição de recurso. Interrupção, ou seja, zera o processo. O simples fato de você opor embargos, mesmo se não houver resposta do juiz ainda, o fato de você opor embargos tempestivamente é causa de interrupção do prazo. Aí vamos lá. O juiz profere uma sentença de parcial procedência. Acontece um fenômeno chamado de sucumbência recíproca. Tanto eu perco, como a outra parte perde. Só eu oponho o embargo de declaração. A minha oposição dos embargos interrompe o prazo para mim? Sim. 1026. Outra pergunta. A minha oposição dos embargos interrompe o prazo para outra parte? Sim, também. Por quê? Porque a oposição dos embargos significa que alguém está dizendo que a sentença está omissa, obscura ou contraditória. Pode ser que, quando o juiz responder aos meus embargos, ele resolva um problema que possa ser, inclusive, o interesse recursal da outra parte. Então, a oposição de embargos por uma das partes interrompe o prazo para ambas as partes, tá bom? E outra previsão está lá no artigo 1044, parágrafo 1º, que são os embargos de divergência no STJ. Lá é só no STJ. Diz lá, 1044, parágrafo 1º. A interposição de embargos de divergência no STJ interrompe o prazo para a interposição de recurso extraordinário por qualquer das partes. De novo, reproduz a regra de se eu oponho embargo de declaração ou embargo de divergência, interrompe o prazo para as duas partes, recorrente e recorrido. Tá bom? Atenção, meninos, vamos ver agora uma coisa que vocês vão ter que saber para o resto de suas vidas, seja estudante, seja profissional. É a contagem do prazo recursal. Nós temos
o início do prazo e temos a contagem do prazo. Atenção, são duas coisas diferentes, você nunca, nunca, nunca pode esquecer disso. Vamos lá. Primeira coisa, a partir de 2015, os prazos processuais são contados somente os dias úteis. Artigo 219 do CPC. Diz lá, na contagem de prazo em dias, estabelecidos pela lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis. Então, se o prazo começou na sexta-feira, você não vai contar sexta, sábado, domingo. Não, você vai contar sexta, segunda, terça, quarta. Entendeu? Então, primeira regra da contagem é, você só conta os dias úteis. Outra coisa importantíssima, primeira coisa, 219. Segundo artigo importante é o artigo 231, onde você vai ver lá a disciplina do início do prazo para recorrer. Meninos, esse artigo aqui você tem que guardar no coração. Coloca uma caveira aí, ou um coração com uma flecha virada, atravessado no coração. Coloca aí, 231. Bom, eu sei que eu tenho um prazo para recorrer. O CPC dá prazo para recorrer, mas quando é que começa a contar esse prazo que eu tenho para recorrer? Quando o advogado toma ciência inequívoca dessa decisão, ou quando a parte toma ciência dessa decisão. É sempre assim? Não tem exceção. Vamos lá, 231. Salvo disposição em contrário, em sentido diverso, considera-se o dia do começo do prazo. 1. A data da juntada aos autos do AR, quando a citação ou intimação for pelo correio. 2. A data da juntada do mandado cumprido, quando a citação ou intimação for por oficial de justiça. Atenção, eu estou aqui de boas, gravando uma aula, bato na porta, onde o oficial de justiça me intimando, me citando para um processo judicial. Alguém ajuizou uma ação de indenização com danos morais contra mim, ou danos materiais contra mim. O correio manda para mim um AR, chamado aviso de recebimento. É um papelzinho assim que eu assino, dizendo assim, ó, recebi a carta no dia tal, tá bom? Recebi hoje, segunda-feira, recebi hoje. Não é hoje que começa a contar o prazo. É no dia que esse papel chegar à vara e ela for juntada aos autos. Quando esse papelzinho chamado AR é juntado aos autos, o serventuário ou estagiário certifica nos autos. Nesta data juntei o AR de folhas tais. Nesse dia começa a contar o meu prazo recursal. Entenderam? Não é o dia que eu recebo o AR. Do mesmo modo, não é o dia que o oficial de justiça vem na minha casa. Não. É no dia que esse registro ele é juntado ao processo lá na vara. Então, atenção. Se o ato aconteceu fora da vara, na rua, não é o dia que aconteceu lá na rua. É o dia que esse ato é documentado no processo. Ele é juntado aos autos. Se for um AR, se for uma certidão do oficial de justiça, no dia que isso é juntado aos autos. Tá bom? Esse dia, portanto, é o começo do prazo recursal. Atenção! Começo do prazo não é o dia que começa a contar. Calma. 231, inciso terceiro. A data da ocorrência da citação da intimação quando ela se der por ato do escrivão ou chefe de secretaria. Se eu, bobão, fico sabendo que alguém ajuizou uma ação e vou no balcão da vara e falo assim, ó, quero saber o que está acontecendo. Aí o diretor de secretaria ele vai dizer o seguinte, nessa data, Juju veio aqui e foi citado do processo. Foi intimado da audiência, por exemplo. Nesse caso, o ato não aconteceu fora da serventia da vara, da secretaria da vara. Aconteceu lá dentro. Então, tudo que acontece dentro da vara, o prazo começa nesse dia que aconteceu o ato. Então, se eu vou ao balcão, tomo ciência, nesse dia eu tomo ciência da decisão e nesse dia começa o começo do prazo recursal, diferentemente da contagem. Calma, vamos lá. Inciso 5º. Do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação ou da intimação ou ao término do prazo para que a consulta se dê, quando a citação ou a intimação for eletrônica, PJE, juiz profere uma decisão. As duas partes têm advogado no processo. É óbvio que isso vai ser publicado no DJ, no Diário da Justiça, que é o veículo de informação oficial de um processo. Entretanto, o PJE, nós temos um sistema de que a gente sabe quando o advogado entrou no processo e tomou conhecimento ou não daquele ato. Então, se o advogado, atenção, muita atenção a isso, você é muito ansioso, você quer saber se o juiz decidiu aquela demanda sua, aquele pedido de antecipação de tutela ou não. Então, todo dia você entra no processo. Ok. O juiz profere uma decisão ontem.
hoje à tarde, hoje você dá uma olhadinha no processo, acessa o processo com o seu token, com o seu assinatura eletrônica. O sistema registra a sua ciência. Se essa decisão for publicada depois, o prazo não é da publicação. O prazo é da ciência inequívoca do advogado. Então, segura essa ansiedade, espera publicar no DJ, pelo amor de Deus. Se você entra no processo e viu que tem uma decisão contra você, você tem que contar a partir desse dia o prazo para recorrer. E não da data da publicação da decisão, tá bom? Ou seja, o dia útil, na verdade. O começo do prazo é o dia útil, que o dia que eu tomei ciência. Fui lá no processo, acessei hoje, amanhã é o primeiro dia do prazo recursal, tá? Quinto, sexto, a data da juntada do comunicado, a data da juntada da carta aos autos, ou seja, quando o ato acontece fora do cartório, é quando esse ato é documentado no processo, seja juntado aos autos, tá bom? Sétimo, a data da publicação, quando a intimação se der por DJ, impresso eletrônico. Atenção, atenção. Cuidado com o DJ. O DJ tem 3 dias importantes. É a data da disponibilização, dia 1. Data da publicação, dia 2. E a data da contagem, a data do início do prazo. Vamos lá. Quando o juiz proferir uma decisão no processo, automaticamente, quando é o PJE, essa decisão é mandada para o DJ para ser publicada, tá bom? Mas antes de ser publicada, ela é disponibilizada. Disponibilizar é diferente de publicar. A publicação se dá no dia útil subsequente ao dia da disponibilização. Disponibilizou hoje, ok. Começa a contar o prazo? Não. Publicou amanhã. É a contagem do prazo? Não. É a data da publicação, quando a intimação se der por DJ impresso eletrônico, tá bom? Então, esse é o dia do começo do prazo. Contagem, de novo, começa no outro dia, tá bom? Então, quando a decisão é publicada no DJ, você tem que saber se é publicação ou disponibilização. Disponibilização hoje, publicação amanhã, começo do prazo. A contagem é só um dia útil subsequente. E o último aqui, ó, dia da carga. O que é carga? É quando o advogado pega o processo físico e leva para o escritório para estudar o processo. Isso é carga. Ele assina um papelzinho chamado carga do processo, tá bom? Então, quando o advogado pega o processo em carga, esse é o dia do começo do prazo. Tá claro isso? Meninos, o artigo 231 é o artigo que você tem que guardar no coração para toda a sua vida estudantil e profissional. Seja como advogado, seja como delegado, seja como parte, seja como juiz. Tá bom? 231, começo do prazo. Contagem, artigo 224. Quando é que começa a contar o prazo? Você tem um prazo de 15 dias, ok? Quando começa o prazo? Basta você ler o artigo 231, tá? Não é antes da publicação, não é antes da decisão, não, é depois que a decisão é proferida. E depois que você toma ciência, o prazo começa ali. Agora, a contagem do prazo, você vai ler o artigo 224, que diz o seguinte: salvo disposição em contrário, os prazos serão contados, excluindo o dia do começo e incluindo o dia do vencimento. Atenção. Quando inicia o prazo? Quando eu fui no balcão da vara, certo? Tomei ciência da decisão. O meu prazo começou ali, 15 dias para recorrer da decisão. Quando é que eu vou contar o prazo? A contagem, eu excluo o dia do início, o dia do prazo inicial. Excluo o primeiro e termino no último lá. Então, eu fui ao balcão da vara hoje, então o meu prazo começa a ser contado, o primeiro dia do prazo de 15 dias começa a ser contado amanhã, se amanhã for um dia útil, tá claro? Então, início do prazo é uma coisa, contagem do prazo é outra coisa. Esses 2 artigos têm que estar no seu coração, na sua mente, para o resto de sua vida. Atenção, advogado que perde prazo tem sido condenado pelos tribunais por perda de uma chance. Você sabe o que é isso? Ou seja, você ajuiza uma ação que você tem a probabilidade muito grande de ganhar. A lei te dá o direito, a jurisprudência te dá o direito e o advogado perde o prazo para recorrer da decisão que é contrária a isso. Você ajuiza uma ação contra o próprio advogado. Então, conseguir a carteirinha da OAB é ótimo, você vai pular de felicidade, etc., mas é muita responsabilidade também. Então, com o prazo, você não pode nunca brincar
com a ideia de prazo, tá bom? E uma última coisa em relação à ideia de contagem, é a previsão do artigo 218, parágrafo 4º. Antes, para se livrar do recurso, do processo, com a ideia, aquela ideia da jurisprudência defensiva, o que acontecia? O juiz proferia uma sentença hoje. Antes de publicar a sentença no DJ, o advogado ia ao balcão da vara, tomava ciência, dizia no processo assim, ó, ciência da sentença, e recorria antes de publicar. O que o tribunal fazia? Ele dizia que o recurso era intempestivo. Pasmem, é isso mesmo. O tribunal, você vai dizer o seguinte, intempestividade é praticar o ato depois do prazo. Não, intempestividade é também você praticar o ato antes do prazo. Então, várias vezes, nessa jurisprudência defensiva, os tribunais diziam que o recurso interposto antes do prazo também era intempestivo. O que o CPC fez? Acabou com essa brincadeira, né? Então, vamos lá, artigo 218, parágrafo 4º, diz assim, ó, os atos processuais serão realizados nos prazos prescritos por lei. Parágrafo 4º, será considerado tempestivo o ato praticado antes do termo inicial do prazo, tá bom? Guardem isso é muito importante. Outras regrinhas também importantes em relação ao prazo. Revelia, vamos abrir lá o artigo 346. O que diz o artigo 346? Se você é citado para se defender no processo e não vai ao juízo para se defender, o que acontece? Opera-se os efeitos da revelia. Diz lá, 346, os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data da publicação do ato decisório no órgão oficial. Então, se o cara não tem advogado no processo, foi citado, deixa o prazo correr, o juiz profere sentença, publicou. 15 dias depois, já precluiu o prazo para recorrer daquela sentença, tá? Eu posso intervir no processo? Posso, mas eu vou pegar o processo no estado em que ele estiver. Se já tiver transitado de julgar a sentença, eu não posso retroagir aquele ato ali, tá bom? Então, contra o réu revel que não tem advogado constituído, os prazos correm solto. Ministério Público, a Defensoria e a Advocacia Pública, artigo 180 e artigo 183. Dizem os 180 e 183 que o MP e a Defensoria Pública têm prazo em dobro para recorrer. Por quê? Porque isso decorre de uma estrutura interna. Muitas vezes, sobretudo na advocacia pública, menos no MP e mais na advocacia pública, a estrutura interna é muito precária e às vezes precisa de um prazo em dobro para poder recorrer. Então sempre lembre-se disso. 180 e 183, prazo em dobro para o MP e Defensoria Pública e Advocacia Pública recorrerem. Há uma coisa importante aqui, ó, artigo 229, em relação ao litisconsórcio, quando as partes têm diferentes advogados. Artigo 229. Diz o 229. Aqui, ó. Os litisconsortes, ou seja, não pode ser o autor de um lado e o réu do outro lado. Não, tem que ser dois réus, tá bom? Os litisconsórcios que tiverem diferentes procuradores, diferentes advogados, de escritório de advocacia distintos, olha só a quantidade de coisas que você tem que prestar atenção aqui. Pode ser que eu seja defendido pelo advogado João e o co-réu, também estava junto comigo na treta, seja defendido pelo advogado Pedro, que são os dois do mesmo escritório. Nesse caso, não tem prazo em dobro. Atenção! Tem que ser dois advogados de escritórios diferentes, tá bom? Terão prazos contados em dobro para todas as suas manifestações, em qualquer juiz ou tribunal, independentemente de requerimento. Eu não preciso nem pedir para o juiz. O simples fato de os dois réus ter advogados diferentes de escritórios diferentes, já dá para eles o prazo em dobro para recorrer. Do mesmo jeito que acontece com o Ministério Público, a Defensoria Pública e a Advocacia Pública. Atenção! Parágrafo 1º. Cessa a contagem do prazo em dobro se, havendo apenas dois réus, é oferecida a defesa por apenas um deles. Se o outro foi revel, se ele não tem advogado constituído no auto, deixou o prazo correr, não tem prazo em dobro, tá bom? Parágrafo 2º. Não se aplica o disposto no caput desse artigo aos processos em autos eletrônicos. Importante, importantíssimo. Por que dois advogados de escritórios diferentes têm prazo em dobro?
Porque ele precisa estudar o processo para recorrer. Ora, como é que eu vou fazer isso com o processo físico? Eu tenho que pegar o processo, levar para o escritório e estudar o processo para saber qual é a minha tese de defesa, como é que o juiz analisou as provas e etc. Se são dois advogados distintos, de escritórios distintos, você não pode reduzir esse prazo pela metade, porque é o que vai acontecer se você não dobrar o prazo. Entretanto, o PJE não tem isso. Por quê? No PJE, todo mundo vê o processo ao mesmo tempo. O desembargador está vendo, o juiz está vendo, o advogado do autor está vendo, o advogado da parte, o Ministério Público, todo mundo está vendo ao mesmo tempo. Então, não existe prazo em dobro para litisconsortes com advogados diferentes. Existe prazo em dobro, mesmo PJE, para Defensoria Pública, Advocacia Pública e Advogado. Mas não tem esse privilégio, essa prerrogativa para PJE no caso do litisconsórcio com advogados distintos, de escritórios distintos. Tá bom? Tem uma outra última coisa que eu quero chamar a atenção de vocês, é o protocolo integrado ou unificado, que aqui em Brasília chama de drive-thru. O que é o drive-thru? É um postozinho que o tribunal colocou fora do tribunal para poder receber as petições dos advogados, para o advogado não ter que entrar no fórum, estacionar o carro, criar tumulto no fórum, sobretudo em época de pandemia. O que ele faz? Ele protocola o recurso dele dentro desse drive-thru, desse protocolo integrado. E mais, existem disposições regimentais, pelo menos no TJDFT, que diz o seguinte: se você tiver que praticar o ato lá no Fórum de Braslândia, se você estiver no Fórum de Sobradinho, Planaltina, que é do outro lado da cidade, você pode fazer isso num protocolo integrado lá no outro fórum, ao invés de ter que pegar o seu carro, ou mandar pelo correio, mandar o estagiário lá atravessar a cidade. Esse é o protocolo unificado, integrado, ou também conhecido como drive-thru, que é esse quando é esse da rua. Quando é que começa a contar? Quando é que cessa o prazo? Como é que você vai contar o prazo? O prazo é a data da apresentação da petição no protocolo e não quando a petição chega na vara, tá bom? É a mesma lógica dos Correios. A parte não pode ser penalizada por um defeito da prestação de serviço da máquina judiciária. Olha, eu vou lá no último dia, protocolo meu recurso. Está tempestivo? Tá. Mas só vai chegar na vara 2 meses depois porque alguém perdeu a petição. Dane-se, isso não é importante para mim. O importante para mim é que eu protocolo o recurso na data certa. Se o judiciário sumiu a petição e só for chegar depois do prazo, isso não é problema meu, tá bom? Esse é chamado protocolo unificado, integrado, e aquele também conhecido como drive-thru. A tempestividade é aferida na data do protocolo e não quando aquela petição chega lá na vara depois de meses, por enquanto, por exemplo. Tá bom? Então, esse é o requisito chamado tempestividade. São todos esses detalhes que você tem que saber para nunca na vida perder um prazo processual. Tá bom? Terminamos por aqui. A gente volta ainda em outros requisitos extrínsecos de admissibilidade recursal. Até logo, pessoal.